Boa tarde a todos, todas. Sou a professora Cristiane Araújo, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E nós vamos começar agora a nossa live Marketing Digital e Vendas para a Cultura. Então vamos chamando aí o pessoal, seus colegas, amigos interessados em arte, em cultura e viver dela, né? Viver de arte e cultura no nosso país, né? Um grande desafio, né? Sempre foi e continua sendo nós termos uma subsistência daquilo que nós mais gostamos de fazer, né? Boa tarde, Meire. Daqui a pouquinho, então, teremos a nossa convidada de hoje, né, Mônica Lombenchus, que vai nos falar um pouquinho da sua experiência, né, com vendas, com marketing, com relacionamento com as empresas lá em São Paulo, e vai, na verdade, olhar, né, para esse marketing cultural para nos ajudar a funilar o nosso olhar, né, e como nós podemos estar mais próximos dessas empresas que nos auxiliam, que podem nos auxiliar na nossa venda, né, na compra e na venda do nosso produto, que o nosso produto é a arte e a cultura, que pode ser por meio de espetáculos, de oficinas, de cursos, de livros, né? Então o nosso produto, o nosso conhecimento, o nosso produto é a arte, é a cultura, por meio de diversas ações. Então, como que nós podemos trabalhar e atuar com essa venda direta, né, para as empresas? Então, esse é o foco do nosso papo de hoje. E estamos só aguardando a Mônica chegar aqui no nosso Insta para nós começarmos a live, tá bom? Então, o foco do nosso papo hoje é esse, né? Pensarmos em como podemos ter essa empresa que quer investir em arte, em cultura, né? No que essa empresa se interessa? Por que ela vai se interessar em patrocinar o meu evento ou o meu projeto, a minha ação? Então, entendermos um pouquinho esse meio empresarial e como nós da arte e da cultura podemos atuar dentro dele, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para fazerem as perguntas, né? Isso deixa a nossa live muito prazerosa. Vou chamar a Mônica aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito, muito obrigada pelo seu aceite aqui conosco. Imagina, eu estou super feliz. Boa tarde para todos. Nossa galera tá entrando ainda. Olha só, a Meire é uma aluna nossa. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para a Mônica, né? Então, nossa turma, nós somos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no curso de Artes Cênicas, onde nessa graduação é uma graduação um pouco específica das demais graduações de teatro no país, porque ela é uma graduação bivalente. Nós formamos tanto em dança como em teatro. Essa turma que hoje, né, está aqui envolvida nessa ação, ela é uma turma de 4º ano, eles estão se formando agora na reta final já, né? Pegaram um ano bem difícil, inclusive, para se formar. E com todos os anseios e medos de uma turma de 4º ano, né? Eu quero viver de arte, eu quero viver de cultura nesse país, e como que eu faço? Então, essa disciplina de produção cultural é um grande desafio, né? Cheio de perguntas e medos e anseios e tudo mais. E uma das coisas que eu falo bastante para eles, e esse ano de uma forma bem delicada, nesse meio remoto, né? Como que... Porque acaba fluindo muito mais, né, as coisas presencialmente, mas uma coisa que eu sempre digo é o grande nicho, que é pouco explorado, principalmente por artistas, jovens artistas, que é o relacionamento com as empresas. É isso né? mesmo. Uhum. Então, a gente vê assim, eles buscam pelos editais públicos, né, que é um lugar que a gente consegue um certo tipo de fomento,
E aí, só quando é muito renomado, e aí consegue o incentivo de empresas privadas. Então, a gente tem aí um intervalo muito grande, e eu falo, não, a gente tem que estudar um pouco mais sobre isso. Então, por isso que assim, o convite, né, super Aham. especialista nesse relacionamento com empresas e nesse marketing, enfim, propaganda e comunicação. Então, Mônica, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Depois eles fizeram algumas perguntas a partir dos vídeos que eles assistiram, seus no YouTube. E aí a gente vai conversando assim de uma forma muito tranquila, de acordo com as suas respostas, eu vou puxando uma ou outra pergunta, tá bom? Perfeito, Cris. Primeiro, deixa eu te agradecer a oportunidade, dar oi para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada pelo interesse no assunto, né? Como a Cris falou, eu sou a Mônica Lobenchus, a gente se conhece há muito tempo. Eu sou especialista em marketing e vendas, né? Trabalho nessa área de marketing, vendas, negócios, comunicação há mais de 25 anos. Então é assim, vi o crescimento do marketing digital, vi a mudança nos negócios, tenho projeto desenvolvido com o setor público, tenho projeto desenvolvido com o setor privado, então eu acredito que eu possa dar alguns caminhos aqui, né, falar algumas coisas que acontecem no mercado que possam realmente ajudar e dar ideias, né? Eu sempre falo que às vezes a gente não atinge facilmente um resultado porque a gente não viu todos os caminhos que são possíveis, a gente não pensou em todas as estratégias possíveis e aí tem outros caminhos, né, que podem ser explorados. Então vale a pena dar uma pesquisada, né? Trabalho vai dar de qualquer jeito, mas se der um resultado melhor, vale mais a pena, né? E aí, Cris, eu não sei se você quer me falar das dúvidas da turma, se você quer que eu fale um pouquinho do segmento, né? Como Eu que. acho que você poderia falar um pouquinho, né, de uma forma geral, e aí a gente Aham. vai batendo papo, vai conversando, né? Tá, legal, ótimo. Eu achei muito bacana, né, trazer esse tipo de atividade para o teu público, porque realmente tem muito dinheiro na iniciativa privada, né? Por mais que as pessoas falem que as empresas estão cada vez com menos verba, tem verba, né? Tem verba, precisa colocar em projeto, precisa fazer ação de relacionamento com o cliente, precisa fazer ação de relacionamento com o público interno, e aí eu vejo que tem espaço para a área cultural nesse nicho, né? Então, acho que o ponto de partida sempre, né, na minha visão, pelo menos o que eu tenho aprendido, é assim, não pensar naquilo que a gente quer oferecer, mas pensar naquilo que as empresas precisam comprar, né? E é fato que as empresas precisam se diferenciar no mercado, elas precisam fazer ações bacanas de relacionamento, fidelização com seus clientes, que pode envolver arte, pode envolver um espetáculo, pode envolver fazer uma série de ações, né, diferenciadas lá para chamar os clientes. As empresas precisam fazer ação de engajamento para o público interno, então, atividades, oficinas que façam com que os funcionários vivenciem alguma coisa diferente, tenham uma experiência diferente, e a arte pode estar inserida nesse contexto também. Então, se pesquisar um pouquinho do que as empresas estão fazendo e achar como a arte pode entregar uma solução para os problemas dela, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo a gente aqui vai conseguir ter bons resultados financeiros e entregar bons projetos culturais. Olha que bacana, que É. bacana. Mônica, então eu vou começar por um assunto sobre propaganda, né? Eu acho que tem aí um leque enorme, né? A Alessandra, ela fala assim, ó, com que frequência eu devo enviar e-mails e mensagens por aplicativos, né? Postar propaganda nas mídias dos meus espetáculos, ações culturais. Aí acho que nesse caso aqui da propaganda, não especificamente da empresa, né? Mas da sua experiência com o marketing digital de uma forma geral. Aham. Legal, é assim, se a pessoa, né, por exemplo, que está vendo a gente aqui, é profissional da área de artes, de projetos culturais, então você tem de falar disso todo dia, né? Quanto mais você falar do que você está terminando um curso, foi assistir alguma coisa, está desenvolvendo um projeto, né? Conta do seu dia a dia, mostra que você realmente está, né, respirando aquilo o tempo todo. Então, isso você pode divulgar o tempo todo nas suas redes sociais. Propaganda, a gente usa uma regra no mercado de assim, 80-20, né? Aquela lei de Pareto. Então, assim, 20% de propaganda para 80% de conteúdo bacana. Então, um conteúdo de interesse, conta uma curiosidade, conta um pouco mais sobre o setor, pega algum número do mercado do que está acontecendo, né? Por exemplo,
nesse momento, né? Tantas atividades presenciais que vão ser feitas digitais, né? Eu vi a propaganda de uma maratona que vai ser digital. Eu falei, pô, estão fazendo maratona digital, dá pra fazer qualquer coisa digital, porque o projeto estava vendido, vai ter de acontecer, do jeito que for. É uma ativação de marca na área de esportes, né? Eu acho que são segmentos muito parecidos, né? O que acontece com o esporte, o que acontece com a cultura, são projetos que vão para a mão dos executivos, né? E para, por exemplo, acionar as pessoas, né? Ah, como que eu dou uma cutucadinha no WhatsApp, lembro, né? Faço uma propaganda. Como, assim, usando um bom senso, né? Eu falo que assim, manda um oizinho a cada 20 dias, não fala, ai, como tá meu projeto, você viu, você gostou, vai sair o tempo todo, porque isso é chato. Mas assim, faz um primeiro perguntando, viu que a pessoa não reagiu muito, vai mandando umas notícias de interesse a cada 20 dias. Olha, vai ter um espetáculo bacana, tá aqui um convite, vai ter uma live disso, algo que possa ser do interesse da pessoa. E se você não sabe que é do interesse dela, entra no LinkedIn, pesquisa as redes sociais, que você vai descobrir alguma coisa. Que bacana. Acho que isso que você fala é um pouco também da pergunta da Ângela, né? Que ela fala assim, atualmente a melhor forma de divulgar o projeto são as redes sociais, né? Acho que uma pergunta que poderia encaixar nisso. E como conquistar mais seguidores? Então você já fala aí desse 20 por 80, acho que pelo próprio divulgação do conhecimento específico, né? Dessas coisas Sim. bacanas, o a mais, né? Não ser só propaganda. Então acho que isso já seria uma conquista de seguidores? Seria por aí? Seria. E tem um negócio bem legal, Cris, que é assim, é segmentação, né? Então, assim, se quem estiver assistindo quiser anotar uma palavra, é segmentação. O que que é segmentação? Quem que é o Peraí que eu vou público, anotar. quem que é teu público de interesse, né? Então, por exemplo, se você quer atrair público para assistir seus espetáculos artísticos, aí é um público pessoa física, de pessoas que vão gostar, que vão. Você vai descobrir, às vezes homem, às vezes mulher, tal idade, de que região. Você vai achar lá mais ou menos como que isso acontece. Agora, às vezes, o teu interesse é de vender para um público corporativo. Então é assim, você quer falar com quem nas suas redes sociais? Por exemplo, nas minhas redes sociais, eu falo com os dois públicos, porque eu vendo projeto corporativo, mas eu vendo curso online para pessoa física, curso online de marketing, vendas, negócios, para mulheres empreendedoras, né? E aí, o que acaba acontecendo é que você precisa ter uma linguagem adequada para esse público. E precisa divulgar coisas de interesse para esse público. Marketing digital interessa tanto para um executivo como para uma pessoa física que venda qualquer coisa. Por isso eu posso falar de marketing digital nas redes sociais. Agora, projetos culturais, mesclar um pouquinho. Uma hora eu faço um post falando um pouquinho dos benefícios para as empresas, uma hora eu faço um post falando um pouquinho dos benefícios para as organizações públicas, uma hora eu falo, convido para as pessoas, falo que elas podem acompanhar um pouco isso também, e aí falo para a pessoa física, mas sempre pensando qual que é a sua segmentação. Quem é o público que traz dinheiro para o teu negócio? É esse público que você precisa atingir. Então, aqui em Campo Grande, nós temos uma peculiaridade, assim, não sei se só aqui, eu acredito que em várias outras cidades do país, as pessoas que não são do meio cultural, que não têm o hábito de frequentar teatro, de frequentar museu, né, que aquilo não é uma rotina, se queixam muito que não sabem das coisas que acontecem na cidade. Então nós temos um jornal, um ou dois jornais que tem lá o caderno B, né, mas não é todo produto artístico que sai divulgado ali. Então, assim, como nós produtores, pequenos produtores ou iniciantes produtores, podemos... como que a gente conhece esse público, né, que não é o público artista, que não é aquele público que já vai constantemente ao teatro? Então, como eu chego nessas pessoas? Você teria alguma ideia para nos dar? Sim, sim. Acho que as redes sociais fazem todo sentido, e inclusive o YouTube, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do pessoal do Porta dos Fundos. Hoje a gente sabe que eles são uma potência, que eles têm uma série de negócios, um monte de ação patrocinada milionária, mas se a gente for puxar quando eles começaram, era uma galera fazendo humor de uma forma diferente e sem espaço na TV, sem espaço em jornal, sem espaço em teatro. Eles usaram o YouTube. Então, assim, eles começaram a entregar o melhor, algo muito bom,
lá, né? Então é assim, é pensar de novo, né? Pensar naquilo que é muito bom, que cada um que está, né, assistindo aqui possa entregar, e pensar em algo muito bom para quem está assistindo. A gente está num momento, eu acho que assim, muito bom para as artes, né? Porque até essa questão da pandemia, do isolamento social, né, da quarentena, fez com que as pessoas ficassem com menos acesso à cultura. Então, montar às vezes uma apresentação que você possa divulgar, sei lá, se a apresentação tem 1 hora, você faz uma degustação de 15 minutos e coloca numa rede social para as pessoas e distribui aquilo faz convite pelo WhatsApp para as pessoas assistirem um pouco, elas vão ter vontade, vão ficar com desejo de quero mais e talvez assistam 1 hora de um espetáculo pago, né? Mas é sempre fazendo divulgação e degustação, né? A gente usa muito no mercado uma tríade que é forma, conteúdo e distribuição. Então, forma é assim, o que você vai usar? Você vai usar um post, por exemplo? Você vai usar um videozinho curto de rede social, um videozinho curto de WhatsApp? O conteúdo, o que você vai colocar ali, né? Assim, que parte curiosa. Às vezes você vai pôr um trechinho de uma apresentação, um trechinho curioso, um trechinho que vai deixar as pessoas assustadas ou instigadas, elas não sabem o que está acontecendo, né? Elas viram um pedaço lá, mas elas querem mais, né? E distribuição, como você faz isso chegar para as pessoas, né? Pode fazer de forma orgânica, usando as redes sociais, pedindo para as pessoas compartilharem, ou pode fazer de forma paga, impulsionando mesmo, né? Quem tem dinheiro para consumir cultura? Não é todo mundo. Então, na hora de fazer o impulsionamento, escolher o público certo, porque infelizmente nem todo mundo tem dinheiro para consumir cultura, ainda mais nesses tempos. Mas as pessoas estão doentes emocionalmente, então eu acho que cultura cai muito bem, inclusive como um remédio com entretenimento, né? Com certeza, com certeza. A Meire, ela faz uma pergunta assim, ó. Se você pode nos dar algumas referências, né, de empresas ou profissionais do marketing que sejam especialistas ou que tenham experiência, né, nessa venda de eventos e espetáculos artísticos, se você tem alguma referência para nos dar, para que a gente até aprofunde esse estudo depois. Sim. Se vocês quiserem, é só fazer uma busca mesmo no Google por empresas que fazem validação por Lei Rouanet e as leis de incentivo fiscal. São essas empresas são as que mais têm projeto, porque esse é um dinheiro que está na mesa, né? Esse é um dinheiro que as empresas têm. Esse dinheiro está lá, o dinheiro do imposto é um dinheiro que está lá. Então, se você apresentar um projeto e você tiver toda a documentação correta, né, para que ele possa ser aprovado dentro de uma lei de incentivo, é um projeto que está vendido, porque as empresas procuram isso. Elas vão gastar o dinheiro de qualquer jeito, né? O dinheiro vai para o governo de qualquer jeito. Então é melhor fazer um relacionamento com o cliente de graça, quase, né? A questão da Lei Rouanet, eu acho que é uma live específica para isso, né? Porque a gente tem muitas críticas, assim, porque só grandes artistas geralmente conseguem, né? Esse patrocínio da empresa. Então, eu já vi vários alunos assim me questionando, eu tenho um espetáculo poético, artístico, lindo, super honesto, sabe, bonito, bem produzido, mas entre eu e chegar uma pessoa de um renome na cidade, aquela empresa vai preferir, porque ela vai atrair mais público para aquela empresa, né? Vai dar um retorno de marketing maior para aquela empresa. Então, a gente tem algumas empresas grandes aqui que patrocinam coisas grandes. E as empresas pequenas, às vezes, não sabem nem como funciona a questão da Lei Rouanet, né? E também não podem. Enfim, aí eu acho que vai uma live só para a gente entender, né, como funcionaria isso. Vai, mas aí tem uma dica legal que é assim, olha, procure um advogado ou um contador bacana da região que possa ajudar vocês, que possa falar que tipo de empresa tem dinheiro de imposto para destinar de algum jeito para um programa que inclua atividades artísticas. Porque tem linhas, né? Por exemplo, igual agora, tem muita gente falando da utilização da lei do bem que você pode destinar para projetos de inovação dentro das empresas. É um recurso jurídico em que você tem benefícios financeiros para a inovação. Então, é assim, tem benefício financeiro. Empresas muito pequenas, elas não podem, né, aproveitar esses recursos porque elas têm uma modalidade no contrato social em que elas não
não apuram o imposto assim detalhado, né? Imposto devido que a gente fala. Então elas não têm nem como justificar um investimento em arte. Elas pagam um imposto único, vai como se fosse simples ou como se fosse lucro presumido. Por isso que é legal para chamar um contador e um advogado e ele fala, olha, esse nicho aqui cabe para projeto cultural. E aí vocês podem desenvolver alguma coisa bem específica mesmo. A Meire colocou uma pergunta aqui, que também tem uma bem parecida nas perguntas que ele me enviaram, que é sobre o marketing pessoal. Né? Eu acho que nesse início de carreira, isso é uma coisa super importante deles entenderem, né? E eu falo que eu mesmo sou... tenho que aprender muito ainda com isso, né? A gente conversava muito quando eu morava em São Paulo, pouco, né, sobre isso. Então, gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância, como a gente pode trabalhar com isso, né? Até ela coloca também, né? Isso tem a ver com a autoestima da pessoa, como que eu posso trabalhar? Enfim, falar um pouquinho sobre o marketing pessoal. Ah, legal. É muito boa essa pergunta, viu, Meire? Não tem nada a ver com autoestima, né? Isso tem a ver com marketing, né? Então, o que que é? Por exemplo, imagina só, quando você vai trabalhar numa empresa, imagina alguém que está trabalhando numa empresa, deixa eu pensar, sei lá, no Google. Você imagina o quê? Que a pessoa vai trabalhar de calça jeans e camiseta, bermuda e camiseta, chinelo, vai, se fosse ainda os tempos da gente trabalhar fisicamente. Aí, se você imagina que a pessoa vai trabalhar num banco americano, vai no Citibank, você imagina que a pessoa vai de terno, vai de, sei lá, uma roupa mais executiva, alguma coisa assim. O marketing pessoal é a roupa que a gente veste nas redes sociais. É a roupa que a gente. E não estou falando de roupa, estou falando da nossa apresentação, né? É aquilo que a gente monta para vender a nossa imagem. Então, os conteúdos que a gente publica, com que frequência a gente publica, os temas que a gente escolhe, né? Tem muita gente que gosta muito de conteúdo muito pessoal, né? Foto de onde foi jantar, onde foi almoçar, que recebeu não sei quem em casa. É legal, se você é uma pessoa muito social, né? Se você às vezes é um influencer social, assim, faz sentido. Agora, se você é da área artística, faz sentido que você publique conteúdos que têm a ver com isso. Às vezes alguma uma expressão que você ficou sabendo em algum país, alguém que está usando uma empresa que está fazendo um investimento. Então, assim, conteúdos que façam sentido com isso. Um livro bacana que você está lendo, uma peça que você está escrevendo, um projeto mesmo, né? Que está em desenvolvimento. Então, começar assim a colocar isso e não entender que isso é uma propaganda, que é uma coisa errada, né? Entender que você está mostrando para as pessoas que tem coisas bacanas ali e às vezes daquele jeito as pessoas vão te achar e elas vão ver que você realmente é especialista, né? Eu conheço muitas pessoas que são muito especialistas em alguns temas, são pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não compartilham esse conhecimento, elas não divulgam. E aí ninguém sabe que elas têm aquele conhecimento todo e que poderiam utilizar. Então, se você vai contando, se você vai construindo essa sua imagem, essa sua aparência, mas de conhecimento, né? Não estou falando de roupa aqui, mas estou falando de conteúdo. Você ajuda as outras pessoas e é sempre assim, levando algum conhecimento que seja bacana, né? Ensinando alguma coisa, contando uma curiosidade e desse jeito vai crescendo. Mas tem de fazer marketing pessoal, isso aí precisa estar na agenda diária. Eles assistiram alguns vídeos seus, né? E aí a Emily coloca assim, como desconstruir objeções, né? Então falar um pouquinho do que são essas objeções e como desconstruir isso. Nossa, muito legal, Emily. Olha, obrigada pela pergunta e que bom que você viu esse tema. Cris, eu acho muito engraçado, porque assim, muitas vezes as pessoas montam os argumentos de venda, né? Então montam lá uma lista com todos os atributos positivos do projeto, as vantagens, o que o cliente vai ganhar, e esquece de pensar naquilo que já sabe que o cliente vai criar, né, de bloqueio na mente dele. Ah, não quero gastar dinheiro com isso é dinheiro jogado fora, mas não sei se vai gostar, não sei se meu chefe vai gostar, não sei se alguém vai aprovar, se é uma ideia de maluco, qualquer coisa, né? Eu não sei que objeções aparecem na área de vocês, mas vocês ouvem dos clientes, né? Ouvem das pessoas. Então é só fazer uma lista e pensar nos melhores argumentos para destruir aquilo. Então, por exemplo, mostrar que os investimentos em arte têm um residual. Então, por exemplo, as pessoas se lembram de uma experiência, né? Diferente de você dar um voucher restaurante, né? Que tanta empresa, sei lá, tem tanta coisa que as empresas usam verba.
Mas assim, pensa no que uma experiência promove na vida de uma pessoa, trazer histórias de transformação. Então, trazer valor. É pesquisa mesmo, né? É pesquisa. Fala assim, olha, então essa é a lista das respostas erradas, né? Dos bloqueios que eu ouço. Como que eu posso, com calma, pensar em argumentos para destruir objeções? E aí, até o ideal, Emily, é assim: se você já sabe que o cliente está pensando naquilo, você já fala antes que ele pense. Então, por exemplo, eu estava dando uma aula ontem, e aí eu estava falando justamente de distribuição de objeções, né? E aí o negócio era o preço. E aí eu falei assim, você tem um cliente que você já sabe que vai reclamar do preço, você fala assim, olha, muitas vezes nessa etapa da negociação, os clientes acham que está caro. Mas aí quando eu mostro que a cenografia custa tanto, os impostos custam tanto, tarará, custa tanto, só que o retorno do investimento é de 20%, é de 20% não, é de 200%, eles falam, nossa, tá barato. Então você já, antes do cliente apresentar a objeção, você já coloca tudo na mesa com o seu argumento positivo e aí desse jeito fica mais fácil você avançar na negociação, né? E mesmo porque vai ser difícil essa empresa conseguir um retorno de 200%, né? Não é toda a Nada. ação que ela faz que ela vai conseguir isso. Não, imaginei nada, né? Legal. Nesse dia a dia, né? Então, nesse relacionamento no dia a dia do trabalho, então aí continuando, né? Nesse lugar da pesquisa, né? Que a pessoa tem que ter constante no seu trabalho. Voltando um pouquinho para a questão dos relacionamentos, né? Quais ferramentas para a jornada dos relacionamentos entre uma equipe de trabalho para um projeto? O que você sugeriria? Nossa, para uma equipe de trabalho dá para ter muita coisa, né? Tem ferramentas de gestão de projeto que eu gosto bastante, né? Então é assim, eu aliás sou muito fã. Eu fiz alguns cursos de metodologias ágeis e eu vejo que assim isso a gente aplica em qualquer área. Então, inclusive, sugiro que se você está assistindo, puder fazer um curso nessa área, você vai ver que a gente desenrola tudo muito mais rápido, né? Usando essa metodologia. E para a gente usar as metodologias ágeis, a gente tem algumas plataformas, né, que você pode usar, em que você põe lá todos os pontos que precisam ser feitos, quem vai fazer cada parte, até quando precisa ser feita, e você enxerga bem. Você pode fazer num Trello isso, por exemplo, né? Mônica, só explica um pouquinho o que seriam essas metodologias ágeis. Explico. Isso é um negócio muito legal, até porque o mercado corporativo tem usado muito, né? Tem um jeito de você fazer um projeto que é, por exemplo, você pensar numa ideia, você pensar na estratégia que você vai desenvolver, você começar a chamar pessoas, separar o dinheiro, construir o projeto inteiro e aí vender o projeto. Essa é uma etapa normal. Se vocês procurarem no Google como metodologias ágeis, vocês vão achar alguns nomes, mas acho que o principal que está, né, bombando no mercado chama Scrum, escreve Scrum mesmo, S-C-R-U-M, Scrum. É um jeito de você desenvolver projetos de uma maneira muito rápida, né? É baseado em etapas em que você faz entregas em 2 ou 4 semanas. Então você entrega pedaços, mas pedaços que se resolvem por si só. Então, digamos que você vai ter um espetáculo que ele vai demorar 1 hora. Só que você tem lá quatro blocos. Então, você vai dar um jeito de arrumar um bloco inteiro em 4 semanas, por exemplo. E você vai fazendo isso porque talvez com um bloco você já consiga desenvolver logo o segundo, o terceiro, o quarto. Eu sei que assim, um projeto que às vezes demoraria 1 ano, você faz em 2 meses, em 3 meses. É muito mais rápido. Muito mais barato por ser mais rápido e mais ágil. E você não perde tempo com coisas que não são necessárias. Você vai realmente ao ponto, né? Então, quando a gente usa uma metodologia ágil, normalmente você coloca ali todos os pontos que de fato precisam ser feitos, quem são as pessoas que precisam fazer e até quando. E isso fica dentro de um painel, um dashboard, né? Então, por exemplo, no Trello, você pode fazer isso até de graça, né? Então, se você precisa de muitos projetos, você usa outras ferramentas. Mas é um jeito de você enxergar rapidamente como está o seu projeto, de não procrastinar, porque eu acho que uma coisa muito comum
é a gente deixar alguma coisa para depois, vai ficando ontem, a hora que viu o negócio que era para sair em julho, já estamos em outubro e não saiu ainda, né? Então, desse jeito, todo mundo se compromete e você consegue fazer o relacionamento, a comunicação de relacionamento do projeto com o grupo. Tá todo mundo acompanhando e pode fazer as entregas rapidamente. Eu acho que é um bom jeito de ter uma ferramenta de relacionamento para o projeto aí, como foi a pergunta. Que legal. E no que tange às vendas, Mônica, você fala num dos seus vídeos sobre o funil de vendas, né? Então gostaria que você explicasse um pouquinho o que é isso, funil de vendas, e como nós produtores podemos olhar, né, para esse funil e atuar, enfim. Legal, muito legal. Funil de vendas todo mundo precisa ter, viu, Cris? Então, produtor cultural, todo mundo precisa ter. O funil de vendas é assim, imagina que para você vender, cada segmento, cada pessoa tem uma estatística, né? Mas imagine, por exemplo, que para você vender um projeto, você tem de falar com 100 empresas. Vou dar um exemplo. Então, o que acontece? No teu funil de vendas, você precisa dar um jeito de trazer 100 empresas, falar com 100 empresas a cada 2 semanas, 3 semanas. Você tem uma boca do funil que é assim, lá eu vou colocar todo mundo. Então, eu vou fazer um mapa das empresas que possam ter interesse, vou começar a ligar para essas pessoas, mandar um e-mail de apresentação, mandar a minha apresentação. É o topo do funil. Essas pessoas me conhecerem e estão lá em cima. Mas vamos fazer uma situação hipotética? Sim. Eu tenho um espetáculo que fala sobre violência contra a mulher, por exemplo. Tá? Então tá, eu tenho que vender esse espetáculo. Tá. Primeira coisa que você precisa fazer é pensar em quem teria interesse em comprar um espetáculo como esse. Então, né, sempre pensar nisso. Quem teria interesse em ligar a sua marca a um espetáculo como esse? Vou dar alguns exemplos. A Rede Mulher Empreendedora, né, eu sou voluntária lá, sou uma das embaixadoras da marca, né, uma ONG de empreendedorismo feminino, é uma marca que talvez teria interesse em né, de algum jeito, apoiar o evento. Então você anota lá, né, Rede Mulher Empreendedora. Quem mais? Avon, Natura, marcas que vendem para mulher ou marcas que são muito ligadas às mulheres. Magazine Luiza, que tem uma liderança feminina muito forte. Então você pode pegar várias empresas que tenham interesse no público feminino. Você também pode pegar as empresas que estão falando um pouco mais sobre diversidade, que já estão abrindo, né, diretorias, né, de diversidade, de empoderamento das mulheres. Tem várias áreas novas surgindo nas empresas hoje nesse segmento, né? E aí você faz o quê? Lista essas empresas e sai ligando para essas empresas. Você vai ligar, vai descobrir quem está cuidando dessa área, vai contar do seu projeto, vai mandar sua apresentação. Vai fazer uma lista, um Excel, qualquer coisa lá. Vai fazer uma lista. Essas empresas estão no topo do seu funil. São as empresas que receberam o contato, souberam que existe essa oportunidade desse espetáculo, dessa ação. Só que o que acontece? Você fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, não vai vender nunca um projeto. Você precisa ter um relacionamento. A gente só compra aquilo em que a gente confia. Então você vai fazer o quê? Dali 2 semanas depois vai fazer um novo contato. Vai contar uma marca que já está apoiando. Às vezes não colocou dinheiro, mas colocou credibilidade. Né? Por exemplo, colocar a Ana Fontes lá da Rede Mulher Empreendedora para abrir o evento, fazer qualquer coisa assim, traz credibilidade. Passou no crivo dela. Então, olha, eu queria te contar uma novidade, a gente já tem esse apoio, então com isso a gente vai ter divulgação para mais de 90 mil mulheres, tarará, é um bom jeito de você fortalecer a sua marca. Você fez o quê? Você fez com que essa pessoa avançasse no funil. Se ela responder, falar assim, que interessante, como vai ser isso? Eu queria ver a tabela. Ela avançou, ela demonstrou interesse. 2 semanas depois você vai fazer o quê? Você já instigou, você vai levar às vezes uma ideia de contra-objeção. Olha, tem muita gente que às vezes fica receoso em colocar dinheiro em tempos de pandemia. Então, o que a gente queria? A gente queria dar uma garantia para você. Por exemplo, levar um pocket desse espetáculo para dentro da sua empresa. Na Semana da Mulher, no aniversário da sua empresa, fazer uma ação com as mulheres de relacionamento. Então, isso você já tem garantido, né? Independentemente da visibilidade no espetáculo, você já tem garantido essa ação na sua empresa. Então, assim, a cada época você vai dando uma paulada na cabeça desse seu cliente com uma informação boa, fazer com que ele se conecte, com que ele se engaje na sua ideia e vai avançando com ele. Conforme ele vai demonstrando interesse, ele chega no fundo do funil, que é a venda. Né? Cada negócio
precisa entender quanto, né, tem dois segredos. Um é você trazer o maior número possível de pessoas para o topo do funil e pessoas que façam sentido, que sejam qualificadas, que estejam de acordo com aquela segmentação, e aprender o que vai fazer com que essa pessoa aprofunde o interesse, né? Vá descendo no funil até virar uma venda. Aí tem empresa que vende para cada 100 contatos, vende 90. Tem empresa que para cada 100 vende 2, vende 3, né? Cada negócio tem de aprender como pode melhorar essa estatística. Mas tem que ser uma ação continuada. Isso é assim. A ação de vendas tem que ser diária, né? Todos os dias eu preciso falar com 10 empresas. Faz o planejamento, pesquisa, fala com as 10 empresas, arruma o funil. Tem alguns softwares de CRM bem baratos ou até de graça na internet, se procurar CRM, né? Eles são um funil de vendas online. Então, você vai colocando os contatos lá e você vai arrastando conforme o cliente passa de estágio, conforme você vê que ele está mais interessado na tua proposta, né? E você vai nutrindo ele. Isso é a jornada do cliente, é você levar o cliente passar pelas fases de maior entendimento, né? De conhecer mais sobre o seu projeto, entender mais, ver valor naquilo, destruir objeções e fazer a compra. Bacana. Você acha, até foi uma pergunta da própria Meire, que os pequenos espetáculos, né, pequenos eu digo não renomados, eles conseguem um certo incentivo, um apoio dessas empresas de nível nacional? Se você tem alguma experiência, algum exemplo para nos dar nesse sentido, né? Uhum. Sim, pode conseguir, né? Pode conseguir. Tem um conceito bem interessante no mercado que chama esteira de produtos, né? O que é esteira de produtos? É você ter alguns produtos que você possa oferecer para os clientes, porque às vezes o cliente não tem aquela segurança de abrir logo o bolso para fazer uma grande negociação. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma série de 5 espetáculos no ano, uma temporada. Então, certo. Uma temporada tem um custo X, mas talvez você tenha um espetáculo e talvez você tenha um pocket de 15 minutos. Então, você pode mostrar tudo que o cliente pode comprar de você, até para ele visualizar, olha, isso aqui eu posso oferecer para os clientes, isso aqui eu posso colocar em tais cidades. Agora, eu posso arriscar colocar um dinheiro na mão deles para fazer uma ação interna que eu vou controlar, porque ele não tem como confiar. Então, o que é legal? Você tem uma esteira de produtos em que você tenha algo mais barato para o cliente te testar, e que você possa passar muita credibilidade. Por exemplo, ter o nome como da instituição acadêmica apoiando, passa credibilidade, mostrar outros trabalhos que foram desenvolvidos. Depoimento de clientes ajuda muito. Então, que depoimentos de clientes podem... já fez algum projeto corporativo? Tem um cliente que pode dar um depoimento falando, olha, foi uma ação muito interessante, a gente teve um super índice de engajamento. Isso ajuda, a gente chama de provas sociais, né? São os outros falando bem do trabalho que a gente quer vender. Mas o cliente, em geral, tem receio de pôr muito dinheiro se ele ainda não conhece, em qualquer negócio. Então, ele paga um pouquinho para ver um pouquinho. Também, né? A gente não coloca nosso dinheiro numa coisa que você não conhece, que você não sabe da qualidade. Né? Você vai comprar uma roupa, você vê, será que vale a pena o dinheiro que ela está me pedindo? Então, isso... A hora que a gente se coloca no lugar da empresa, a gente consegue entender o porquê. Às vezes, muitas delas não aceitam, né? Não fornecem esse patrocínio para nós. Né? Exatamente. Olha, pensa, por exemplo, na universidade. Quando você quer vender um projeto novo dentro da universidade, possivelmente você faz um piloto, que a gente fala, né? Uma coisa um pouco menor, testa, vê como é que foi bacana, tal. Dá para fazer uma ideia maior, né? Então, é o projeto piloto. O mercado está usando muito um termo que chama MVP. Né? MVP é o mínimo, é um termo em inglês, mas quer dizer assim, o mínimo projeto viável para você testar aquela ideia e ver se vai funcionar para o seu negócio ou não. Então, é uma coisa que as empresas têm gostado bastante. Põe um pouquinho de dinheiro, vê um pouquinho, tem uma amostra, foi bacana, aí coloca mais dinheiro na mesa. Olha só, que bacana. Esses termos todos, né? E é muito específico da área empresarial e que a gente desconhece tudo isso. Isso é muito legal. Eu vou passar agora para uma questão de organização de trabalho. Tá. Né?
você fala bastante da questão das metas, dos objetivos nos seus vídeos, né? Então, qual a importância de eu ter claro essas metas? Teve perguntas também assim, a partir dos meus objetivos, quantas metas eu tenho que ter? Como que eu organizo isso? Isso na elaboração e na gestão mesmo do meu projeto, né? Uhum, legal, bem legal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, vai. Digamos que você tem um espetáculo, né? Talvez você tenha 3 metas no seu espetáculo, 4 metas. Uma, terminar, né? Preparar o seu projeto até o dia X. Pode ser uma meta, que ele realmente precisa estar pronto. Segunda é ter X pessoas de público. É uma meta que você pode ter. Faz sentido. Por exemplo, ganhar X de faturamento com esse espetáculo. É uma meta que faz sentido, né? E para ganhar X, como que eu vou ganhar esse X? Uma parte de bilheteria e uma parte de patrocínio. E aí você coloca suas metas. Então, eu preciso de 4 patrocinadores com esse perfil, que vão colocar esse dinheiro, mais X dinheiro de bilheteria com tantos por cento de plateia de público, por exemplo, né? Ou de gente assistindo live, alguma coisa assim. Você vai construindo as metas de acordo com o que você precisa para o seu negócio dar certo, né? E colocando os prazos, né? Para construir metas, a melhor metodologia também que existe é a tal da meta SMART, né? Então ela tem que ser bem específica, você tem um número, né? X pessoas, X reais, X empresas, você tem um tempo para atingir, quanto tempo você tem para desenvolver aquilo, fazer sentido, né? Meta que não faz sentido não adianta, então, assim, quantas pessoas você vai ter, quanto dinheiro você vai ganhar, é uma meta que faz sentido. E ela tem de ser importante para você, né? É o que a gente fala muito em vendas, assim. Por exemplo, vender para pagar conta não faz sentido, né? É muito básico. Então, você tem de pagar a conta e ter um pouco de alegria, desenvolver o seu, né, alcançar o seu propósito. Então, assim, alguma coisa que faça sentido. Sei lá, pode ser uma meta sua conquistar uma matéria no jornal, uma da crítica, né, falando de espetáculo. E aí, como você vai fazer isso? De graça, sem nada? Não, você vai ter de convidar. O que você vai ter de fazer então para conquistar essa meta? Aí você desconstrói. Vou precisar convidar os jornalistas, vou mandar todo mês um textinho para os jornalistas contando como está indo o projeto, vou falar com as empresas. Se eu preciso de 4 patrocinadores, eu vou falar com 200 empresas. Porque quando eu for vender o próximo espetáculo, essas 200 já me conhecem. E assim vai. Existe um número aproximado disso, Mônica? Até no exemplo do funil que você disse, né? Quantas empresas eu entro em contato para conseguir? Existe essa pesquisa? Como que é isso? Tem assim, tem o mínimo, né? O mínimo que a gente considera é igual ao retorno de mala direta, de campanha de e-mail marketing. O mínimo é 2%. Então é assim, 2% é o mínimo. Então, por exemplo, se você sabe que 2% é o mínimo, teoricamente, se você falar com 100, você vai talvez conseguir 2, né? O importante é você aprender com o que as pessoas estão falando também, porque elas vão te dando insights. Olha, eu não gostei disso, gostei daquilo, e você vai moldando ali a conversa com os próximos, né? Agora tem gente que consegue muito mais. Então, por exemplo, vai campanha de e-mail. Campanha de e-mail, a gente tem aí essa métrica de 2% que é considerado, então, de cada 100 e-mails que você manda, 2 pessoas vão ver. Agora, se você consegue 10%, é considerado que você tem uma boa campanha. A gente tem hoje, eu tenho estudado bastante técnicas de copyright, por exemplo, que é o quê? Técnicas de escrita, com escrita persuasiva, você usar as palavras certas, os argumentos certos, eles têm aumentado a taxa de abertura de e-mail para 30% a 35%. Nossa, Então, muito, né? isso quer dizer o quê? Imagina que você não conseguiu falar com as pessoas sobre o projeto cultural, mas você conseguiu o e-mail delas. Você vai mandar e-mail para 100. Para você assim, fazer com que só 2 pessoas vejam e fazer com que 35 vejam. 35 aumenta muito mais a chance de vender para elas, né? É só usando um título atraente, usando um texto atraente. Às vezes o projeto é maravilhoso, só que a abordagem foi fraca, né? A apresentação do projeto cultural. A pessoa não vai ler. Agora, se falar, vou dar um exemplo qualquer assim, uma ação que seus funcionários nunca mais vão esquecer, né? Uma experiência que os seus clientes vão lembrar para a vida inteira. Talvez ele abra para ler o que está escrito lá. E a hora que abriu é a hora que você vai vender, né? A sua ideia. Então, mas é isso, o mínimo é 2% de retorno. Olha, galera,
cola nessa dica, porque às vezes eu sinto assim, é muito comum a gente ver na nossa área, as pessoas desistem, como não é a nossa área, né, de conhecimento, principalmente no início de carreira, ou quando você ainda não tem uma condição de pagar um profissional específico para isso, as pessoas tentam, sei lá, 5, 6 empresas. E aí elas não conseguem a ajuda, e aí elas já desistem. Né? Então, por isso que eu perguntei, porque olha só a quantidade de tentativas que eu tenho para conseguir, porque realmente não é fácil mesmo. Né? Não é o problema, não é no seu produto cultural. O problema é que é assim que acontece o mercado. Isso, né? isso. Exatamente, Cris. Isso é do jogo. A gente fala muito que assim, vendas é estatística. Então você precisa acompanhar os números. Vendas é consistência. Você precisa fazer todos os dias. Então entra na rotina. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que um jogador de futebol tenha na sua rotina treinar 3 horas por dia, 5 horas por dia. Uma pessoa que quer vender alguma coisa precisa pôr pelo menos 2, 3 horas por dia para desenvolver a habilidade e a atividade de vendas. E quanto mais a gente faz, mais a gente vai ficando bom nisso, né? Então Uhum. isso ajuda muito. Você vai ver os termos que são falados no setor, vão aprendendo os truques. Por exemplo, nessa área de copyright, vocês, assim, quem quiser, acha modelo pronto na internet de assim, títulos que mais convertem. Aí você vai adaptando o seu negócio para aquele título. E aí, assim, vai aumentando a chance de abrir. Por exemplo, tem um colega que ele é uma referência em cursos de vendas no Brasil. E no começo da carreira dele, ele foi vendedor. Ele vendia classificados no jornal, né? Naquela época lá que a gente tinha aqueles quadradinhos com propaganda no jornal, né? Ele falava que, assim, ele sabia que para cada um que ele vendia, ele ia receber mais 9 nãos. Então, toda vez que ele recebia um não, ele ficava tranquilão, porque ele falava, beleza, já foi um, daqui a pouco eu tenho a venda. Porque é muito não. Mas é assim para todo mundo. Não tem um que fala, nossa, que ideia maravilhosa. É igual startup, né? O pessoal às vezes abre startup falando, vou virar unicórnio, vou faturar, vou ganhar não sei quantos bilhões, vou virar o Google. E aí vê que não, que precisa trabalhar, precisa mostrar resultado para atrair investimento, precisa se diferenciar. É muita transpiração, né? Muita. É isso. Não tem fórmula mágica. Exatamente, exatamente. Tem uma, uma vertente, um eixo de estudos, né, de um tempo para cá, que é você se autoproduzir, né? Até que eu acho que vai um pouco aí na sequência desse marketing cultural, desse marketing pessoal, mas de uma forma um pouco mais ampla, que é você, você é o seu negócio, né? Você é o seu Isso. produto, o seu negócio. Então, como artista ou como professor, por exemplo, eu tenho que ter uma expertise na ação que eu vou desenvolver. Então, eu quero ministrar um curso, vamos pegar esse exemplo aí das mulheres, né? Um curso que até uma das nossas acadêmicas trabalha na Casa da Mulher Brasileira aqui. Ah, E que legal. o projeto dela e das companheiras dela estão sendo oficinas, elas querem propor uma oficina para os funcionários da Casa da Mulher Brasileira. Né? Então, como que elas podem conseguir empresas que ajudem elas nessa ação, porque é um órgão público, né? Então talvez seja mais difícil elas conseguirem um patrocínio do órgão público. Mas como que elas conseguem, por exemplo, atrair empresas da região, da redondeza ou da cidade para patrocinar essa ação que elas querem desenvolver? Né? Legal. Olha, nesse caso tem até outros caminhos, viu, Cris? Por exemplo, realmente, às vezes é uma ação pública e fica meio complicado você colocar um interesse privado junto, mas vou dar um exemplo. Do Rotary Club, né? Sou rotariana há muitos anos e assim, o Rotary o tempo todo está procurando ação para patrocinar, para se engajar, para promover a sua marca e para apoiar realmente um desenvolvimento, uma melhoria, né? E, por exemplo, a proteção da mulher é algo que está na pauta. Então, montar um projeto legal e levar para alguns clubes do Rotary e falar, olha, o que vocês acham, né? Os clubes eles também se juntam, né, em regionais. O que vocês acham, né, de o distrito, né, que eles chamam? O que vocês acham do distrito patrocinar?
Cada clube do Rotary vai colocar X de verba, né? Pode fazer uma ação, um jantar, alguma coisa para conseguir esse recurso, que é uma coisa que o Rotary faz sempre, faz um jantar para conseguir esse recurso, patrocina, convida, né, também as pessoas das empresas, todo rotariano tem empresa, convida as pessoas das empresas para participarem. Então você pode fazer uma ação combinada aí procurando assim quem teria interesse. É assim, do Rotary eu falei outro dia, Rotary, Lions, eu falei outro dia para um outro pessoal também, porque assim, se é uma ação social, eles procuram o tempo todo uma ação que eles possam ajudar a transformar, né? Que eles possam agregar com dinheiro e com a força dos rotarianos também, e promover a marca, né? É bacana, não precisa ser uma empresa, pode ser outra organização. Olha, que bacana, que legal. Eu estou olhando aqui. Também, para implantarmos, uma pergunta da Ângela. Para implantarmos o ciclo de ouro, que são 6 etapas. Estudar, aprender, aplicar. Eu achei isso o máximo, porque eu também não conhecia. Fizeram a aula aí? Estudar, aprender, aplicar, medir, melhorar e expandir. Como poderíamos implantar isso na gestão da nossa carreira? Ótimo, perfeito. Primeiro, precisa implantar. Segundo, você precisa imaginar, eu falo assim, mesmo que seja uma pessoa, né? Eu SA, né? Mesmo que seja uma pessoa, precisa se ver como uma empresa, né? Precisa se ver como uma empresa. O que uma empresa faz? Uma empresa faz planejamento estratégico. Essa época que as empresas estão fazendo planejamento estratégico. O que elas estão fazendo? O que eu quero construir no ano que vem? Então, coloca para você, o que eu quero profissionalmente construir? Quero construir 2 espetáculos, quero ter um nome reconhecido nessa área. Então, eu sei o que eu quero. Como eu consigo isso? Começa a listar a estratégia. Pelo menos 10 estratégias para cada coisa, porque você vai tentar uma, não vai dar certo, vai na segunda, não vai dar certo, vai na terceira, não vai dar certo, você tem 10. Não dá para desanimar com 10, né? Então, eu quero ficar conhecida nessa área, vou mandar texto para jornal, vou fazer live, vou colar em todo mundo que é dessa área, quero produzir os espetáculos, não importa se ninguém vai comprar, eu vou fazer. Vou fazer, vou dar um jeito de encher de gente, faço parceria, trago apoiadores, mas eu vou trazer público. Pode não ganhar dinheiro, não pode gastar, não pode perder, né? Mas vai aprender e vai construir um primeiro espetáculo cheio, né? Pode ser essa uma meta. Então, a gestão da carreira tem que ser assim. O que você quer construir e aí o passo a passo de como você vai chegar lá. E precisa ter consistência. Assim, se você olha, fala às vezes 2 espetáculos no ano, para algumas pessoas pode ser muito, mas se você transforma em pequenas ações, né? Então, esse mês o que eu preciso fazer, no mês que vem o que eu preciso fazer, chega lá. Aí chega lá. E a gestão da carreira tem que ser assim. Existe um tempo, esses dias eu até lendo uma coisa, eu falo assim, você tem que pensar como você quer estar, o que você quer estar fazendo daqui 5 anos. Porque 5 anos, se a gente pensar, passa voando, né? Então, esse ciclo de ouro, né, voltado aí para a carreira, tem um tempo sugerido ou não? É a vida inteira. Ele é um ciclo porque ele não para, né? Nas empresas é o PDCA, né? É o planejar, aplicar, medir, melhorar. Mas pra gente eu coloco sempre essa parte do estudo. Porque assim, você não tem como avançar se você não estudar e não aprendeu o que estudou. Porque às vezes a pessoa estudou, mas não aplicou, então ela não aprendeu. Ela não exercitou aquilo, né? E esse negócio, como você quer estar em 5 anos, tudo, eu uma vez participei de uma dinâmica e que eu achei assim, foi muito relevante para mim, tanto que eu tenho ela anotada aqui no meu computador e eu olho para ela todos os dias. Eu escrevi algo sobre isso, que era assim, né, para você se imaginar com 70 anos, que era uma coisa, eu falei, uau, se imaginar com 70 anos, como você gostaria de ser reconhecido e lembrado? Como que seus filhos, seus netos falam, o que as pessoas falam sobre você, onde o seu nome aparece, o que as pessoas acham sobre você, que legado você construiu, e isso mexeu muito comigo, né? Eu adoro essas dinâmicas, isso mexeu muito comigo, eu falei assim, nossa, é muito interessante você fazer uma ponte para o futuro, pensar nisso, e aí falar, tá, mas para eu chegar... E aí a dinâmica era isso, para você chegar lá, o que você tem que ter construído até os 60, até os 50? E aí, ano a ano, Voltando, né? e até 70 tem chão, dá pra fazer muita coisa, né? Então, eu tô com 48 agora, né? Eu falo assim, pô, 70 ainda tem chão até os 70, né? Dá pra Nova, fazer né? muita coisa.
A gente não desestimula, né? Talvez para uma pessoa de 20 e poucos anos, falar em 70 seja muito. Põe antes, põe em 30, põe em 40, né? Mas eu achei 70 interessante, porque dá aquela reflexão mesmo, de você falar assim, nossa, tem muita coisa que dá para eu fazer e chegar onde eu quero chegar, né? De não só o que faz sentido para mim. E aí falava assim, na experiência que era, na dinâmica que era assim, como você contribuiu, né? Qual foi a sua contribuição para o mundo, para as pessoas com isso. Então você sai só daquela visão individualista de falar, né, quanto dinheiro você quer ter, a vida que você quer ter, mas você vai para aquilo de como eu posso colaborar com outros também, né? É bacana. Olha que legal. A Lê, até voltando um pouquinho no que a gente estava falando das empresas, ela coloca aqui uma coisa bacana. Se estudar, né, ler, buscar e estudar sobre a missão, os valores, a visão das empresas, se com essas informações seria um tipo de um raio-x que eu tenho para ver se essa empresa é um potencial comprador do meu projeto. Olha, essa parte eu nem recomendaria, porque tem muita empresa que está até abandonando, tem umas que não estão atualizando. Eu olharia o que elas estão publicando nas redes sociais. Eu olharia o que elas estão publicando nas redes sociais, eu faria uma pesquisa no Google para ver o que aparece de notícias sobre essas empresas, ver projetos novos que eles estejam desenvolvendo e aí tentar ligar com esses projetos novos. Então, vou dar um exemplo. Vai. Por exemplo, eu falei da parte de inovação, porque essa é uma parte que está bombando nas empresas, né? Elas estão colocando muito dinheiro nessa área de inovação, porque elas entenderam que isso traz muito dinheiro. Agora, e quando você fala, só um pouquinho, quando você fala inovação, não necessariamente ligado à tecnologia. não, pode ser criação de produto novo, criação de um processo novo, fazer diferente, inovação. Certo. E aí, o que está acontecendo com isso? Muitas vezes vem consultoria, né? Eu trabalho em consultoria nessa área também, mas aí por foco de vendas e de marketing. Às vezes vem consultora, às vezes vem uma ferramenta, coloca uma técnica lá, uma tecnologia para o pessoal usar, para né, se criar a jornada da inovação. Só que as pessoas, em geral, da empresa, um grupinho está lá sensibilizado, que é o grupo que está trabalhando com isso. Mas, em geral, o restante da empresa não. Então é assim, passa pelas pessoas. Quando passa pelas pessoas, elas precisam entender que aquilo faz sentido, elas precisam sentir que aquilo, elas precisam experimentar. Por isso que eu falo que esporte, cultura, tudo isso tem tudo a ver com segmento corporativo. Porque não é uma palestra, um blá blá blá, por exemplo, o meu, uma palestra minha que vai falar, nossa, sensibilizei as pessoas. Não, eu preciso fazer com que elas se mexam, com que elas pulem, dancem, pintem, façam alguma coisa que aquilo entre no emocional, não fique só no racional, né? Porque só do racional não vai ter engajamento. A gente sabe que não, né? Então, até eu nas minhas palestras uso um pouco de recursos de dinâmicas e coisa aí para ver se as pessoas lembram um pouco mais, né? Mas um programa criado por um especialista é outra coisa, né? Sim, sim. Inclusive, Mônica, vários elogios aqui, agradecimentos mil para você pelas suas contribuições. Ah, que E bom. o pessoal está curioso para saber como você gostaria de chegar aos 70 anos. Ai, nossa, tem tanta coisa. Olha, eu estou assim, não, com 70 anos, pelo menos um livro publicado, é um projeto que assim, esse eu estou numa procrastinação tremenda, né? Todo mundo procrastina. Eu escrevo, aí eu volto atrás, aí eu escrevo, aí eu guardo, eu falo, não é por aqui, é por ali. Aí eu leio um texto sobre técnicas de escrita, aí eu mudo o jeito. Mas assim, o livro precisa estar publicado com 70, publicado e vendido, né? Não adianta só publicar, precisa que as pessoas comprem. Eu, assim, estou muito dedicada há muitos anos, né, numa carreira de vender cursos online, então eu tenho um trabalho muito forte de ensinar as pessoas sobre marketing digital, sobre negócios. Nesse momento, por exemplo, se você olhar nas minhas redes sociais, eu ando meio sumida, porque eu estou com uma turma nova, que eu dou aula de empreendedorismo feminino e estou ensinando tudo para elas, né? Então é aula de funil de vendas, como aplica, como monta o público-alvo, como que elas vão avançar na negociação. E aí eu dou as mentorias junto. Então é assim, é um consumo de energia super grande. Mas essa, assim, é algo que está muito no meu radar, né? Fortalecer essa parte aí dos treinamentos à distância para atingir o maior número possível de pessoas, tanto em empresas como pessoa física mesmo. Então, eu espero com 70 anos ser algum nome lembrado nessa área. Acabou muito tempo! Acabou. Mônica, muito, muito, muito obrigada. Contribuição incrível. Ai, que E bom. assim, a Universidade Mato Grosso